Meus amigos, estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje nós vamos conversar com o médico oncologista Cláudio Henrique Rebelo Gomes. Ele criou um novo tipo de serviço no Hospital Dilso Godinho e que é o segundo de Minas e está entre os 10 primeiros do Brasil. Eu não vou nem dizer para que é, porque nós vamos deixar que o Dr. Cláudio nos diga. Ô Cláudio, esses serviços paliativos que você criou no Hospital Dilso Godinho, do que se trata? Que tipo de serviço paliativo que é esse? Tá, antes de mais nada... Eu sei que é para doente terminal, né? Sim. Mas vamos explicar para quem está nos vendo. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui e falar que essa dúvida não é só entre as pessoas que não estudam medicina, entre os médicos ela também é grande. Os próprios médicos não sabem direito o que são os cuidados paliativos. E cuidado paliativo está sempre associado com doente terminal, com doente que está morrendo. Mas, na verdade, ele se aplicaria a qualquer pessoa que tenha alguma condição que leva à morte. E todos nós temos, né? A gente sabe que vai morrer um dia. Especificamente aqueles doentes de câncer, não, né? Não, cuidados paliativos se aplica a todo mundo que tem uma doença que não pode ser estabilizada ou que não pode ser curada. O nosso grupo trabalha especificamente com doente de câncer. Então, aquele doente que passou pelo tratamento, que fez a radioterapia, quimioterapia, cirurgia, e depois disso tudo, a cura não foi possível, esse doente é transferido para o nosso grupo e a gente continua com ele. O médico tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes tem aquela questão da cultura, não, ele está desenganado, não tem mais o que fazer. A gente entra para mostrar que tem sim, tem muito o que fazer, não tem cura, mas esse doente continua vivo, ninguém sabe por quanto tempo, talvez mais tempo até do que os parentes que acham que estão saudáveis, e a gente tenta entrar trazendo de novo ele para a vida, resgatando a dignidade dele, fazendo ele ter vida de fato até a morte chegar. E isso também serve para preparar a própria família para a morte dessa pessoa, né? Sim. A questão da morte, lógico, a morte todo mundo sofre, mas a morte é uma questão cultural. Alguns índios que faziam muitas guerras, os heróis, os índios que destacavam, eles eram mortos pelos outros para poder serem comidos, para você assimilar a coragem deles. Então era um orgulho você morrer depois de uma guerra. Os samurais faziam isso também, retiravam a própria vida se o imperador pedisse, no Japão antigo. Então a morte é uma questão cultural. A gente vê a morte como uma dificuldade. Na nossa sociedade, a gente fala de morte na igreja. E o que a igreja faz? A igreja nega a morte. Como diz o Jesus Cristo, né? Eu sou a vida, quem crê em mim não morrerás, viverás para sempre. Então, mesmo a igreja, o consolo que ela nos traz é negar a morte. Sem querer entrar na questão religiosa, o conforto que a gente tem é sempre esse. Ninguém é capaz de falar assim, não, vamos falar sobre a morte, vamos discutir como vai ser, o que vai acontecer. E a gente vê de forma muito clara, com quem pensa na morte, geralmente quem recebe um diagnóstico de uma doença incurável, o medo nunca é da morte. O medo é da solidão, o medo é da dor, o medo é da falta de apoio. Doutor Cláudio, então esse tipo de serviço de cuidados paliativos, isso pode até prolongar a vida da pessoa, mesmo ela estando já em estado terminal, né? Na verdade, cuidados paliativos não tenta nem prolongar, nem adiar. É muito diferente de eutanásia, que inclusive é crime, que é você deliberadamente, a pedido da família ou do doente, fazer algum procedimento que abrevia a vida. Isso é crime. E prolongar a vida, quando prolongar a vida é possível, a gente não aplica exatamente o termo cuidados paliativos. Cuidados paliativos é da qualidade de vida, sem querer nem aumentar, nem diminuir. É fazer você viver bem, porque você ainda está vivo. Doutor Cláudio, e você criou um grupo, que é um grupo de voluntário, né? Sim. Como é que esse grupo trabalha? A gente estava tentando implementar... Só no Hospital Dilso Godinho? Não, pelo contrário. O nosso grupo trabalha em casa. A gente valoriza a pessoa e acha que ela tem o direito de morrer, inclusive em casa. A gente faz tudo, treina ela, treina a família, a gente vê como é a casa, a gente vê o que ela precisa em casa e a gente faz a morte acontecer em casa. Quando está chegando aquele momento, a família já sabe quais serão os sintomas que antecedem a morte, a pessoa fica confusa, sonolenta, dá um pouquinho de falta de ar, a família já avisa a gente. E a gente tem conseguido estar junto, acompanhando os últimos momentos de todo mundo. A gente avisa a família consegue trazer os vizinhos, os irmãos, os filhos. Então a gente consegue de novo fazer a morte chegar em família. E não num quarto de hospital, onde você não tem direito a receber seus filhos, você tem direito a 2 acompanhantes só em determinado horário, onde tem várias pessoas te olhando, que não tem
nenhum parentesco com você, onde você está doente e vê seu colega de quarto da direita morrer, ou da esquerda morrer, e você fica pensando, o próximo sou eu. Isso é totalmente desumano. Só que a medicina demorou muito tempo para perceber isso. E é isso que o cuidado paliativo quer acabar. Mas esse tipo de serviço de cuidado paliativo, isso já é ensinado hoje na escola de medicina? Não, esse é o grande problema. Existem 2 instituições no Brasil que fazem isso acontecer a nível de graduação. Uma está em São Paulo e a segunda é uma faculdade de Montes Claros, que é a FUNORTE, que trabalha com a gente. A gente conseguiu, em parceria com eles, montar a residência de cirurgia oncológica. Residência é uma forma de pós-graduação para o médico, para ele se especializar no tratamento de câncer. É a segunda residência de Minas Gerais. E graças a essa parceria, a gente conseguiu a sensibilização deles para que pudesse ensinar para o estudante de graduação esses detalhes da morte do doente oncológico. Agora, o interessante é que, a partir de 2015, a principal causa de morte em todas as idades no Brasil é o câncer. Então, a gente não está falando de uma doença rara, a gente está falando da principal causa de morte. E mesmo assim, nós médicos e outros profissionais somos extremamente mal preparados para tratar com esse doente. Doutor Cláudio, se não existe essa matéria na faculdade, como é que você passou a se interessar por isso? A vida mostra para a gente de formas, às vezes, que a gente não entende, né? Eu estudei oncologia, era um médico com essa visão tradicional. Cirurgião, né? Cirurgião, com essa visão tradicional, com essa visão do corpo, essa visão organicista. Até que a minha mãe teve um câncer e isso mudou bastante minha forma de pensar, minha forma de ver, de me relacionar com ela, com os doentes e com a profissão. E minha mãe, infelizmente, faleceu no dia que operou. E antes de operar, ela passou por um tratamento com radioterapia e esse tratamento demorou em torno de 30 dias, mais 2 meses de espera até poder operar, então foram 3 meses, onde a gente conversava muito e ela estava numa fila sentada com meus doentes e conversava com meus doentes sobre a vida, sobre o que eles achavam do médico, e quase nenhum deles sabia que era minha mãe. Então, o que eu fui aprendendo com ela, o que ela foi me pedindo, eu fui conhecendo um outro lado da medicina. Então, infelizmente, a morte da minha mãe foi uma coisa fantástica para o meu crescimento e para poder ajudar muitas outras pessoas. Queria que ela não morresse, mas foi um grande aprendizado também. E quando é que foi introduzido no Hospital Gilson Godin esse tipo de tratamento? Há mais ou menos 3 anos a gente está tentando fazer isso acontecer, mas isso é caro, porque é um trabalho que exige muitos profissionais, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, padres, e vários outros. A gente não conseguia fazer isso acontecer, principalmente porque grande parte dos nossos pacientes são atendidos pelo SUS. E o SUS não financia nada disso? Nada. O SUS financia uma consulta. Por isso é que você tem esse grupo voluntário, de voluntários, né? Isso. O SUS financia a consulta no hospital. Ela dá R$8, R$10 para o atendimento no hospital, mas em casa não. Essa modalidade não está prevista. Então a gente tentou fazer isso acontecer e veio a ideia, não, nós vamos fazer isso acontecer com voluntários. Então nós vamos treinar esses voluntários, nós vamos educar esses voluntários, vamos colocar esses voluntários na família e vamos ver se a gente consegue ter um impacto positivo na vida dessas pessoas. E nós escolhemos 10 doentes, falamos para eles que eles fariam parte de um projeto, de uma ideia que poderia dar certo ou não. Eles concordaram e os resultados foram fantásticos. Nós conseguimos todos os objetivos que nós nos propusemos a fazer com essas 10 primeiras famílias. E depois que os doentes morriam, a família nos procurava e falava assim, eu quero continuar ajudando vocês, eu quero ser um voluntário também. Nós estamos muito satisfeitos com o que aconteceu. Teve um filho que me ligou, questão de 10 minutos depois que a mãe morreu, a gente vê a comoção que ele estava, ele falou assim, olha, está doendo muito. Mas a morte chegou como vocês falaram, não teve surpresa nenhuma, nós estamos em paz. Então isso para a gente foi fantástico. E atualmente tem qual o número de pacientes que estão sendo atendidos dentro desses trabalhos alternativos? Como nossos pacientes muitas vezes são graves, o tempo que eles ficam com a gente não chega a ser tão longo, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, hoje a gente conta mais ou menos com 20 pacientes. E vai morrer num, vai entrar no outro? À medida que a gente recebe o pedido para acompanhar um outro doente, a gente vai treinando mais voluntários. Qualquer pessoa, então, que tenha um familiar em estado de câncer terminal pode procurar o trabalho de vocês, né? Pode, qualquer pessoa pode. E é gratuito? Gratuito, totalmente gratuito. Nós vamos